Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Keep It Real Real Estate Talks. O nosso convidado de hoje é sócio e membro do Conselho de Administração da Sociedade de Advogados Antas da Cunha e Sierra e Associados, tem 25 anos de experiência com diversas recomendações internacionais na área do direito comercial e imobiliário, sendo esta uma das suas áreas de atuação preferencial. Olá, Henrique Moser, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Margarida, muito obrigado pelo convite, é um prazer e agradecer também à Quintela e Penalva, Knight Franco, o convite. Cá estamos nós então para iniciar a nossa conversa. Muito bem. Eu vou começar por um tema que tem sido largamente debatido e comentado nos órgãos de comunicação social e até mesmo por entidades do setor imobiliário e muito pelas decisões tomadas pelo governo cessante e que é o tema dos Golden Visa. O Conselho Económico e Social defende o fim deste programa, alegando que o mesmo está a contribuir para o aumento dos preços na habitação e acima de qualquer das economias da zona euro. Isto é mesmo assim? Posso começar já por dar a resposta. Estou em total desacordo com isso. E vou-lhe tentar explicar de forma simples também para as pessoas que tenham interesse nesta matéria perceberem. Isto é um regime que começou em 2012 e tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo. E atualmente ainda se mantém em vigor o regime dos Golden Visa com um regime jurídico diferente, fora do imobiliário, como nós temos hoje em dia. Relativamente ao imobiliário, que é aquilo que nos interessa, nós tivemos uma alteração profunda em janeiro de 2023 e em que deixou de ser elegível para efeitos de Golden Visa as aquisições de imóveis, vamos lhe chamar, nas zonas litorais, para utilizar uma linguagem mais fácil. E, portanto, a aquisição de imóveis para fins residenciais, Lisboa, Porto e nas demais grandes cidades, deixaram de ser elegíveis para Golden Visa. E, portanto, o investimento de Golden Visa era fora das grandes cidades, portanto, no interior, e nas grandes cidades e nas zonas litorais, era apenas imóveis que não destinados à habitação. E, portanto, essa preocupação que existia de alguma forma, reduzir a pressão sobre o imobiliário decorrente dos Golden Visas, ela acabou em janeiro de 2023. E, portanto, nós estarmos a achar que isso contribui, já é um contrassenso, porque o imobiliário para efeitos residenciais já não conta, chamemos-lhe assim, para efeitos de Golden Visa. Só para lhe dar um número que eu tive antes de ir para cá, tive de levantar este número, ainda relativamente ao ano 2023, nós tivemos em Portugal 168 mil imóveis transacionados. Para efeitos de Golden Visa, foram 0,6%. Portanto, 0,6% não mexe o mercado. Portanto, nós não podemos achar que o mercado é influenciado. Como costuma dizer, o ponteiro não mexe. Porque 0,6% no ano de 2023 não tem qualquer expressão. E, portanto, isto são decisões políticas. Enfim, não quero entrar por esse caminho, mas são as decisões políticas dos nossos governantes. É o que temos. Portanto, se os preços se continuarem a agravar, não será certamente por este motivo. Então, terminando só na parte do Golden Visa, aquilo que é verdade e que eu assisti foi, em determinados segmentos e em determinadas circunstâncias, houve de facto um aumento de preço. Designadamente, quando imóveis que estariam no mercado por, imagine, 380, 400 mil euros, é evidente que o boost do Golden Visa fez com que as pessoas tentassem puxar o preço, porque para efeitos de elegibilidade era preciso que ele tivesse um preço de venda de 500 mil euros e, portanto, houve ali alguns imóveis, mas que não têm expressão na análise do mercado nacional, e esses sim poderão eventualmente ter tido ali algum acréscimo. O problema da falta de habitação em Portugal tem que ver principalmente com a falta de imóveis. Nós não temos imóveis e toda a gente sabe isto. É uma coisa. Podemos discutir que o Estado não faz o seu papel ou que os privados fazem o papel de uma maneira ou de outra. A realidade é que nós não temos imóveis. E não temos imóveis por várias razões. Se quiser falar sobre isso, tem todo o gosto, mas a grande preocupação que nós temos, ou a grande falta que nós temos em Portugal é de imóveis. E, portanto, como a oferta é muito baixa, é evidente que isto depois mexe com os preços. Tem ideia de quantos Golden Visa é que já foram emitidos, entretanto, até hoje? Boa pergunta, porque eu tomei essas notas antes de ir para aqui, não tenho os números de cor. Mas o programa tem cerca de 11 anos de duração e foram emitidos até agora 21 mil Golden Visas. Destes 21 mil Golden Visa, nós temos que pensar que há aqui agregados familiares. Portanto, um agregado familiar de 4 pessoas está dentro deste número de 21 mil apenas com um investimento imobiliário. Portanto, eu pergunto se num programa que teve uma duração superior a 10 anos, se 21 mil Golden Visas, que deve corresponder a qualquer coisa como 18 mil imóveis em mais de 10 anos, se isto contribui para mexer o ponteiro do valor do imobiliário residencial. Seguramente que não, não é? São números muito, muito baixos, não é? São números baixíssimos. Eu bem sei que Portugal é um país pequeno, mas isto são números francamente baixos.
aquilo que verdadeiramente é importante é o que é que isto gerou em termos de receita, de IMT, Imposto de Selo, IMI, etc., para o Estado, e o que é que isto depois tem de importância na projeção do país e na divulgação do nosso país, que é isso tudo que perdemos. Henrique, quando em março do ano passado, na apresentação das medidas que englobam o programa Mais Habitação, o Governo anunciou o fim dos Golden Visa, e que já falámos um pouco sobre esse tema, o que gerou uma onda de críticas e de acusações, e falou-se até de inconstitucionalidade, uma palavra difícil de dizer. Do ponto de vista legal, em que é que ficamos? Felizmente, o Governo recuou bastante nas intenções. Aquilo que foi anunciado na altura foi que a entrada em vigor da lei, quando ela viesse a ocorrer, iria ter efeitos retroativos. E, portanto, estava escrito na proposta que a lei se retroagia a 15 de fevereiro. E, portanto, é um princípio básico de direito. Quando uma lei entra em vigor, salvo raríssimas exceções, as leis têm que prever para o futuro e não para o passado. E, portanto, isto poria em causa os direitos de inúmeros investidores que tivessem submetido os seus processos de Golden Visa antes da entrada em vigor da lei. Isto aqui, e nós lá no escritório já estávamos a preparar aquilo que os americanos gostam de chamar as class actions, que em Portugal são as ações populares. Nós já estávamos no nosso escritório a preparar uma ação popular sobre isto, exatamente para defender os interesses daqueles que iriam ser prejudicados pela retroatividade da lei. Em boa altura, isto não foi por diante, a lei depois acabou por ser publicada de forma diferente e entrou em vigor em meados de outubro. E essa parte está totalmente esclarecida e, portanto, é pacífico que a lei só se aplica ao futuro e, portanto, essa polémica já não existe, já não se verifica. E, atualmente, o Golden Visa só é elegível através da aquisição de unidades de participação em organismos de investimento coletivo que investam em sociedades portuguesas, pelo menos 60%, e que não pode ser atividade imobiliária. Portanto, a ideia é afastar o Golden Visa totalmente da atividade imobiliária. E, portanto, isto é uma forma também de dinamizar outros setores da nossa atividade em Portugal e de forma a permitir a injeção e a capitalização das empresas portuguesas noutras áreas que não imobiliária. Há aqui uma outra questão que eu acho muito curiosa e interessante partilhar com o nosso público e que tem a ver com os centros das nossas grandes cidades. Por exemplo, há 10 anos ninguém queria viver no centro de Lisboa e até do Porto, porque eram cidades perigosas e em ruínas. Hoje em dia toda a gente quer morar nestas zonas, porque as cidades estão reabilitadas. Isto é graças aos Golden Visa? Não, de todo, não tem relação nenhuma. Não tem nada a ver com o Golden Visa. Nós tivemos, talvez há mais de 10 anos, eu não sei exatamente a data, mas nós tivemos uma profunda alteração no nosso regime do arrendamento urbano, à data, que veio permitir que contratos de arrendamento que de certa forma estavam trancados, que eram aqueles contratos que se chamam os contratos vinculísticos, passaram de alguma forma a prever a possibilidade de lhes pôr termo através de vários mecanismos que foram criados, para não entrar aqui em questões muito técnicas. E isso veio permitir que edifícios que muitas vezes tinham 1 ou 2 inquilinos, encontrou-se forma de pôr termo a esses contratos de arrendamento, indemnizando os inquilinos, fazendo obras de reabilitação nesses edifícios, e isto fez com que os edifícios nessas zonas passassem a ser atrativos, seja para fins turísticos, seja para fins residenciais. Ao mesmo tempo, o governo da altura criou os benefícios fiscais muito, muito interessantes que atraíram investimento para esse tipo de ativos, designadamente isenções de IMT, de IMI e redução das taxas do IVA. Quando nós estamos a falar de uma reabilitação que em vez de pagar 23% de IVA, paga 6%, estamos a falar de uma diferença muito, muito grande. Portanto, o conjunto destes fatores contribuiu não só para esses centros urbanos que estavam desativados, moribundos, o que for, mas contribuiu para dar aqui um grande impulso ao mercado imobiliário no seu todo. E isso é que foi verdadeiramente importante. Lamentavelmente agora, o poder político atual está a tentar reverter tudo isto e voltou outra vez a criar cada vez mais obstáculos nos benefícios fiscais que existiam, sobretudo o IVA. Houve uma alteração recente que veio alterar o paradigma de tudo isto e sempre a procurar medidas para trancar o arrendamento, para evitar que o mercado do arrendamento seja dinâmico, que tem como consequência as pessoas não quererem arrendar, é óbvio. E não vale a pena criar medidas para obrigar as pessoas a arrendar à força, porque isso não vai funcionar do ponto de vista prático. Podemos falar sobre isso, mas do ponto de vista prático é completamente impossível. E, portanto, lamentavelmente, acho que estamos a andar para trás.
nesse aspecto. Quando demos um passo muito, muito importante, que culminou com a reabilitação da nossa cidade, ou das nossas cidades. Das nossas cidades. Isso leva-me aqui à próxima questão. Os Golden Visa não, por assim dizer, de braço dado com o novo regime de arrendamento urbano, o chamado NRAL? Não, são coisas diferentes. Não. Nas várias discussões que nós tivemos a propósito da alteração do Golden Visa, uma das coisas que estava em cima da mesa era a obrigatoriedade dos titulares das autorizações de residência relativamente aos seus imóveis, colocá-los no mercado de arrendamento. Poderia ser uma boa decisão, se fosse tomada com pés e cabeça, poderia ser uma boa decisão. Isso foi afastado, não é o regime que nós temos hoje em dia, portanto não vejo nenhuma relação com isso. O que nós sabemos é que os adquirentes de imóveis, para efeitos do Golden Visa, na sua esmagadora maioria, querem daí tirar alguma rentabilidade e colocam-nos no mercado do arrendamento. Mas isso não tem que ver com a legislação em si, tem que ver com o destino que cada um quer dar aos seus ativos. E qual é que é a correlação entre os residentes não habituais, os NRH, aliás, e os Golden Visa? Assim, à primeira vista, são coisas diferentes. Ou seja, o adquirente do Golden Visa paga os impostos iguais a nós. Seja os impostos na aquisição, seja na transmissão, seja na manutenção, as taxas, tudo o que está ligado ao imobiliário, um adquirente, para efeitos do Golden Visa, paga exatamente o mesmo que nós, cidadãos portugueses. Relativamente ao imobiliário, o RNH também paga, para efeitos fiscais, exatamente a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Aquilo que acontece é que o RNH transfere o centro da sua vida para Portugal, portanto o centro da sua vida passa a ser em Portugal e em determinadas circunstâncias passa a ser sujeito passivo em Portugal e passa a pagar os seus impostos em Portugal e a apresentar as suas declarações cá. Há determinados benefícios que lhes são concedidos que faz com que eles queiram vir para cá. O mais importante de todos, e foi por onde tudo isto começou, foi tentar atrair os reformados de renda alta para Portugal. Portanto, eles, em vez de estão reformados nos seus países, em vez de estarem a gastar nesses países, vêm gastar para Portugal. Ora, isto, em termos económicos, parece-me por demais evidente que isto é coisa muito importante para Portugal, porque se nós temos o consumo e se o consumo aumenta num determinado segmento, óbvio que isto contribui para o funcionamento da nossa economia e, portanto, a grande, chamemos assim, a grande impulso de tudo isto é dado pelos RNH. Questão diferente é quando estamos a falar de pessoas que não têm autorização de residência em Portugal. Portanto, vamos imaginar um americano. O americano não tem residência em Portugal. Pode, através do Golden Visa, obter uma autorização de residência para Portugal e depois, em cima disso, tornar-se residente não habitual. E aí pode haver uma relação, porque o Golden Visa confere-lhe a autorização para residir em Portugal e depois circular pelo espaço Schengen, etc. E depois aí poderá aderir ao regime do RNH. Como o próprio nome indica, é um residente não habitual. Mas estes residentes não habituais acabam por se estabelecer, ou seja, ficar em Portugal. O requisito é que o centro da vida deles passe a ser Portugal. Portanto, não quer dizer que eles não possam ter outros imóveis, outras residências secundárias, mas o centro da vida deles tem que ser em Portugal e isso é a base de tudo isto. E aquilo que nós temos visto no nosso escritório é que a larga maioria dos residentes não habituais, não os reformados, os outros, têm negócios cá. Todos eles, de certa forma, têm negócios cá. Pequenos negócios, médios negócios, investem em Portugal e contribuem de forma muito, muito ativa no desenvolvimento e no crescimento da nossa economia. Portanto, eles geram riqueza. Claro que geram riqueza. Claro que geram riqueza. E temos que ver que muitos deles são empresários, alguns empresários de sucesso, e, portanto, ao trazerem para cá os seus negócios e ao fazerem de Portugal o centro das suas vidas, estão a contribuir para a nossa economia. E há algum prejuízo fiscal associado? Vamos lá ver, há quem faça as contas dizendo que, como essas pessoas, em vez de pagarem um determinado valor de imposto, pagam menos, o Estado português tem um prejuízo, que é essa diferença. Eu vejo a coisa exatamente ao contrário. É que se nós não tivéssemos o RNH, aquilo que eles pagam de impostos não estava cá, era zero. Portanto, eu faço a conta entre o zero e aquilo que eles cá deixam. O saldo é altamente positivo. O saldo é altamente positivo. A única coisa aqui que eu percebo que possa, de alguma forma, criar aqui algumas injustiças é relativamente ao exercício de determinadas profissões. Houve a utilização abusiva do RNH para os classificar como pessoas que exercem atividade de valor acrescentado e essas teriam também direito ao regime do RNH.
nessas situações poderá ter havido situações abusivas que fazem que haja distorções no mercado português. Se tiver um advogado em Portugal a fazer o mesmo trabalho do que eu e ele a pagar um imposto, metade do meu, é evidente que isto causa uma distorção no mercado, porque nós estamos a fazer a mesma coisa. E um sentimento de injustiça. E um sentimento de injustiça. E, portanto, aquilo que me parecia que devia ter acontecido era corrigir determinadas assimetrias que existiam. Mas pronto, o caminho do governo foi outro e, mais uma vez, houve uma profunda alteração e o regime agora vai ser de uma aplicabilidade muito menor. Outra das dúvidas que eu acho que é um bocadinho generalizada e que se tem falado muito é a questão do branqueamento de capitais, ou muitas vezes até se fala em lavagem de dinheiro, e da utilização destes programas para fins ilícitos. O que é que tem a dizer sobre esta matéria? Se nós fôssemos por aí, então acabávamos com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com uma série de outras coisas que existem por este mundo fora. Quer dizer, tudo o que seja lavagem de dinheiro, utilização ilícita de determinados mecanismos que existam, etc., acontece em vários setores da nossa sociedade e em várias áreas económicas. E aquilo que nós temos que fazer é evitar que isso aconteça, com fiscalização, com a intervenção das autoridades judiciais. Portanto, esse é que tem que ser o caminho. Não é por nós termos tido algumas situações pontuais associadas ao Golden Visa que vamos acabar com o programa. Porque se o programa era bom, e os dados económicos indicam nesse sentido, o fundamento ou o argumento para pôr termo ao regime não pode ser por causa de eventuais atos criminosos que lhe estejam associados. Porque isso existe em todas as atividades económicas. Fazem parte da nossa atualidade. Fazem parte da nossa atualidade. O que nós temos, e temos cada vez mais, e isto, a lei de branqueamento de capitais que está prevista, há determinadas obrigatoriedades de reporte relativamente à origem dos fundos, seja pelos advogados, auditores, bancos, há uma série de obrigações de reporte. Pronto, é um passo dado num determinado caminho. Agora, acabar com o programa e achar que esse é o grande causador de todos os males, isso é política barata. Vamos falar agora de um tema um bocadinho mais agradável, mas justamente ligado a estes dois temas. Quais é que são as razões pelas quais estas pessoas, estrangeiros, escolhem viver em Portugal? Até porque há outros países que também têm estes regimes atualmente. Aquilo que toda a gente diz, falar do sólido da segurança, acho que não é aquilo que nós pretendemos aqui nesta conversa. E, portanto, a diferença de regime, aquilo que nos distinguia relativamente aos outros países que existem, como a Espanha, Malta, Grécia, há outros regimes, nós em Portugal temos, eu diria, dois fatores determinantes, que é o que nós tínhamos e temos no nosso atual regime agora, que é diferente, mas que ainda está em vigor. Um é a possibilidade de se obter a nacionalidade portuguesa agora passado 5 anos. Portanto, alguém que tenha uma autorização de residência em Portugal, seja ela qual for, através do Golden Visa ou outra forma, e que o tenha durante 5 anos e que depois cumpra determinados requisitos, pode obter a nacionalidade portuguesa. Isto é, relativamente aos países que permitem depois dupla nacionalidade, isto é um passo, é um fator de diferenciação enorme. Segundo, ainda nos Golden Visa, que era o que estávamos a falar, o nosso regime, assim, em termos gerais, para não ser muito detalhado, só obrigava a que, durante o período dos 5 anos, se viesse a Portugal e se estivesse em Portugal apenas durante uma semana. E isso é diferente relativamente aos outros regimes que têm critérios mais apertados. Portanto, este programa foi muito bem desenhado nessa altura e estes são os dois grandes fatores diferenciadores relativamente aos outros mercados concorrenciais, chamamos assim. Agora quero falar um bocadinho sobre si, Henrique. Muito bem. Mais diretamente com o seu dia-a-dia. Passa ainda muito tempo no tribunal, aquela ideia que nós temos quase cinematográfica de vestir a toga, estar na barra do tribunal. Passa muitos das suas horas, dos seus dias neste registro, ou já não? Não, e nunca foi essa a minha atividade. A advocacia, eu diria, em termos internacionais, mas em Portugal é assim que funciona, e no meu escritório, nós estamos organizados por áreas de prática. Somos 150 advogados, temos 12 áreas de prática, e dentro da área de prática ligada ao tribunal, chamado contencioso, seja penal, seja civil, seja através das arbitragens, temos equipas próprias que fazem esse trabalho, com sócios nossos lá do escritório, que são responsáveis por essas áreas de prática, chamemos assim. A área de prática da qual eu sou responsável, juntamente com outro sócio, João Vaz, tem que ver muito com a parte imobiliária, investimento imobiliário, a parte do urbanismo, licenciamento de projetos. Portanto, é a forma como temos organizado. Sempre que nesta área há um litígio, há um problema de tribunal, nós, advogados que estivemos ligados ao assunto, acompanhamos sempre, mas depois a parte do tribunal entregamos à área de prática respectiva. Portanto, é como
como está feito. Há algumas situações que eu ainda faço algum tribunal, não muito, mas há coisas, não só porque gosto ou porque tenho uma ligação muito forte ao assunto, ao cliente e que acompanho os processos, ou que sejam arbitragens ou outros processos, mas é cada vez mais raro. O Henrique tem filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas. E ambas seguiram a profissão do pai? A mais nova está na Universidade Nova, em Economia, no primeiro ano, portanto, seguiu o caminho dela. Eu sou de Letras e a minha mulher também. E a minha filha mais velha fez o curso de Direito na Nova. Eu não a obriguei, ela quando perguntou que área devia seguir, quando ela escolheu ir para Letras, eu dei-lhe 2 hipóteses, ou ela fazia o curso de Direito ou Direito, e ela escolheu fazer o curso de Direito, portanto eu não tive influência nenhuma. Acabou o curso, não quero rigorosamente nada com Direito, eu acho que ela tem o curso para fazer a vontade ao pai, e agora está a trabalhar na CNN como jornalista e está encantada com o que está a fazer. Vamos ver o que é o futuro dela, também só tem 23 anos. Vamos ver o que é que sai daí, também do início. E o Henrique, se não fosse advogado, o que é que poderia ser ou poderia ter sido? Acho que nada, desde pequenino toda a gente dizia que eu ia ser advogado, portanto eu nunca sequer pensei noutra coisa. Como se costuma dizer, chutava para canto para não ter esse peso da responsabilidade. Ou já vinha de família também? Não há advogados na minha família, mas havia uma forte, quase imposição entre o meu avô e o meu pai, falavam muito nisso e achavam que eu tinha jeito natural. Ou aptidão natural, achavam, eu não achava nada, não tinha idade para achar. Mas pronto, e depois chegou ali uma certa altura da minha vida que, pronto, se é esse o caminho, assim será. Pronto. E sempre segui a área das letras, foi aquela que mais me entusiasmou e que tinha mais que ver comigo. Henrique, adorei a nossa conversa. Muito obrigada, mais uma vez muito por ter aceito o nosso convite. E assim foi mais um episódio do Keep It Real, Real Estate Talks. Quanto a vocês, keep in touch. Até breve.